Fala boleiro, fala boleira, sejam bem-vindos a mais um podcast Boleirando. Mais uma semana que estamos aí na atividade para trazer o que há de melhor no futebol brasileiro e mundial para você. Eu sou o Daniel Santiago e hoje estarei aqui sozinho, né? O Marcelo acabou tendo aqui um probleminha de conexão, a gente não conseguiu gravar junto, mas nessa semana eu que vou tocar o barco e a gente vai falar um pouquinho da situação de dois gigantes do futebol brasileiro que andam numa fase tenebrosa, eles mesmos. Cruzeiro e Botafogo estão muito mal das pernas, o Cruzeirão cabuloso lá na segunda divisão, a equipe do Botafogo praticamente selando o seu rebaixamento, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o futuro dessas duas equipes, então você vai poder ficar por dentro de tudo, de toda a nossa opinião aqui, logo depois da nossa vinheta. Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então é isso, galera. Botafogo, Cruzeiro, Cruzeiro, Botafogo. Quem imaginaria há alguns anos atrás que estaríamos tendo essa conversa aí de dois gigantes do futebol brasileiro que hoje, eu acho que não seria, acho que nenhum absurdo falar que hoje eles se comportam como times medianos pequenos do futebol brasileiro, né? Porque a fase dos dois, tanto dentro de campo como fora de campo, e é isso a gente vai discutir muito também, né? O fator fora de campo é algo que deixa os torcedores desesperados, a não conseguir enxergar um futuro para esses dois. Mas como será que esses dois chegaram a esse ponto, né? Como esses dois conseguiram sair, por exemplo, o Cruzeiro sair de um bicampeonato de Copa do Brasil para ser rebaixado e no ano que está na segunda divisão nem conseguir voltar e atingir a pontuação de que não iria para a primeira divisão antes de atingir a pontuação necessária para não cair para a Série C. Então é algo que realmente foi muito estranho, né? A gente vê nesse ano e o Botafogo está seguindo pelo mesmo caminho. Eu acho que o Botafogo pode aprender muito com o Cruzeiro, apesar dos dois problemas terem sido ocasionados até por coisas diferentes, né? Então eu vou aqui tocar um pouquinho essa conversa, né, que eu vou ter aí com vocês. E vocês, já vou deixar aí bem claro, não deixem de comentar lá nas nossas redes sociais. Comenta lá o que vocês acham, o que você acha que pode, tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo podem fazer para sair dessa situação. Vamos manter essa conversa aí lá nas nossas redes sociais, porque é um assunto realmente que, para quem acompanha futebol, fica boquiaberto, porque são dois grandes times do futebol brasileiro que a gente pode estar assistindo, quem sabe, a derrocada desses dois clubes, ficarem anos e anos sem disputar primeira divisão, disputar títulos, chegar a fases finais de mata-mata. E já que a gente vai, vamos começar logo aqui com quem já tá aí nessa situação há um pouquinho mais de tempo, né, que é o Cruzeiro, que caiu em 2019 e ia disputar a Série B em 2020. A gente lembra de toda aquela situação do Cruzeiro, né? Toda a situação financeira delicada de um time que quis montar um super elenco, uma super equipe e depois não conseguiu pagar o pato, né? Muita gente avisou, muita gente falou que esses gastos eram totalmente desenfreados, que eram totalmente irresponsáveis, mas muita gente, inclusive a torcida, não ligou. Por quê? Estava sendo campeão da Copa do Brasil, estava conseguindo montar ali bons times, ganhar campeonatos mineiros, ganhar do rival, e enquanto muita gente especializada estava apontando que uma hora ou outra essa história do Cruzeiro ia pender por um lado um pouquinho mais trágico, a torcida, inclusive, muitas das vezes estava ironizando, estava falando que era inveja, e hoje a gente sabe a situação que o Cruzeiro se meteu. E não foi só incompetência, né? A gente lembra muito bem dos casos de diretores do Cruzeiro usando cartão corporativo do clube para fins ilícitos, né? Fins que não eram o que o cartão corporativo lá do clube deveria ser feito, né? A gente lembra exatamente o que aconteceu com essa diretoria que foi posta para fora da equipe do Cruzeiro e hoje o Cruzeiro está nessa situação, cara, 1 bilhão em dívidas. Não sei se mais alguém já tinha chegado a esse número, mas parabéns Cruzeiro, o Cruzeiro conseguiu chegar a 1 bilhão em dívidas em todas as suas dívidas juntas chegam a 1 bilhão, não é 1 milhão, né? 1 bilhão. Quando vão pagar isso, eu não faço a menor ideia, sequer se vão conseguir pagar. Mas a situação dentro e fora de campo do Cruzeiro é uma situação que realmente está desesperando o torcedor cruzeirense, o torcedor da Raposa. Eu acho que é uma crise sem precedentes entre os grandes clubes do futebol brasileiro.
A gente lembra de grandes equipes que caíram, a gente lembra do Palmeiras que caiu 2 vezes, do próprio Botafogo que caiu 2 vezes, o Vasco que caiu 3 vezes, o Fluminense que chegou até a cair para a Série C, mas eu não lembro de terem caído com uma crise financeira tão enorme assim, um rombo financeiro tão enorme assim, a ponto de a gente poder duvidar do futuro dessas equipes. Geralmente a gente via elas disputando a Série B e voltando, às vezes até os trancos e barrancos, e até mesmo no caso do Fluminense quando caiu para a Série C, eu acho que foi até uma questão de time, né, que eles meio que caíram no momento certo, né? Porque imagina você cair para uma Série C com um montante de dívidas que o Cruzeiro tem. Então naquela época ali da década de 90 não se fazia futebol com tanto dinheiro assim. Então as dívidas não eram tão enormes, porque senão eu acho que o Fluminense estaria nessa situação do Cruzeiro hoje. Mas o Cruzeiro caiu, né, numa situação dessa, que acumula 1 bilhão de dívidas, não tem dinheiro para pagar salário, não tem dinheiro para montar elenco. Eu acho que a situação do Cruzeiro é muito urgente e eu tô vislumbrando, né, pode ser que encontre aí um gestor de futebol, um cara que possa fazer a mudança para essa equipe do Cruzeiro, mas eu tô achando que o Cruzeiro tem tudo para passar anos e anos aí lutando, ou então nessa gangorra de Série B, Série A, quem sabe continuar mais um tempo na Série B, e ou então virar aquele time gangorra mesmo, uma hora sobe, outra hora desce, volta para a Série A em 2022, mas já cai de novo, já luta para não cair. O Cruzeiro tá, não sei que tem investimento externo, a gente vai até falar um pouquinho da situação do Botafogo daqui a pouco. A não ser que tenha investimento externo, vai ser muito difícil de manter o Cruzeiro aí de novo na primeira divisão, disputando o título, disputando coisas grandes, né? Disputando o Z4, quem sabe indo para uma Libertadores. Eu acho que esse futuro agora do Cruzeiro, esse futuro aí nesses próximos 5, quem sabe até 10 anos, eu vejo o Cruzeiro com muitas dificuldades no aspecto técnico, né? No financeiro nem se fala, não se paga 1 bilhão em dívidas de uma hora para outra, a não ser realmente que você tenha aí um sheik árabe disposto a comprar o Cruzeiro e pagar todas as dívidas. Mas eu tô acreditando sim que o Cruzeiro vai passar por grandes dificuldades técnicas, né, de conseguir montagem de elenco, de conseguir grandes jogadores, e eu acho que pode ser que a gente tem que ver qual vai ser o caminho. Então, realmente é uma situação muito delicada pela qual o Cruzeiro passa. A gente já pôde ver a montagem do elenco para essa temporada, para essa Série B, que foi um time muito abaixo, né? Um time que apostou muito em garotos, até o próprio técnico Filipão falou isso, né? Que eram 12, 13 garotos do Sub-20 que subiram, e é muito difícil você conseguir armar um time com tanto garoto assim, apesar da gente sempre falar que a base é a salvação, você colocar todo mundo junto ali é uma falta de experiência, pode ter até talento, mas a experiência conta, né? Principalmente numa Série B, que é um momento de crise pelo qual o Cruzeiro está passando. O Cruzeiro é um time grande, não está acostumado com isso, foi a primeira vez que o Cruzeiro caiu, então a Série B para ele, para um time grande, é um momento de muita crise, é um momento de muita pressão, e você ter um time ali quase que juvenil, um elenco juvenil no caso, né, é algo que vai te fazer passar muitas dificuldades. Então o Filipão até comentou um pouquinho disso, inclusive a gente não sabe se o Filipão continua, né, ele tem contrato ali até 2022, se eu não estiver enganado, mas ele já falou que não sabe se fica, porque muita gente prometeu coisa para ele lá e ele acabou não sendo cumprido, né. Também ele acreditar num momento como esse que o Cruzeiro ia cumprir alguma coisa com ele, ia cumprir alguma coisa de salário, acabou sendo meio infantil, né, o Filipão aí que já tá há anos e anos no meio do futebol, devia saber aí que o pessoal não ia cumprir muito bem com a palavra lá no Cruzeiro não, que a situação estava periclitante, porque a situação hoje do Cruzeiro realmente é muito lamentável. Então acho que sobre o Cruzeiro é isso, cara. Cruzeiro, eu acho que a curto prazo, só se chegar em um mecenas botando muito dinheiro, montando um time forte, enquanto a diretoria vai ali por trás dos panos tentar diminuir, né, estacar essa sangria aí, diminuir um pouquinho dessa dívida, desse rombo financeiro, tentar parcelar mais ainda suas dívidas. Tem os problemas dos jogadores caríssimos, né, que saíram botando o clube na justiça. Teve o Fred que no início estava movendo um processo de quase 70 milhões, depois acabou diminuindo pouco. Teve o Dedé agora entrando na justiça pedindo 35 milhões. Então são coisas que o Cruzeiro vai acabar sofrendo a longo prazo, principalmente por conta da irresponsabilidade dos seus gestores, dos seus antigos gestores, que acabaram priorizando ali a curto prazo um título de Copa do Brasil e não perceberam que a montagem de um elenco tão caro, principalmente com jogadores tão velhos que não dariam um retorno financeiro em vendas, acabou destruindo a história aí do Cruzeiro, essa equipe do Cruzeiro a curto prazo, acabou colocando o Cruzeiro
num poço sem fundo. Então acredito que a situação do Cruzeiro é muito ruim mesmo. Tem tudo para continuar na Série B e vamos ver o que vai acontecer nesses próximos anos, né? Claro que aqui é um exercício de futurologia, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu tô apostando que a equipe do Cruzeiro vai continuar nessa Série B e vai continuar, mesmo que volte, vai ficar nessa gangorra aí, porque a situação, tanto dentro quanto fora de campo, é muito ruim. E falando de Botafogo, né? O Botafogo de futebol e regatas, o Fogão aí que está desde 95 sem conquistar um grande título nacional, um grande título de expressão, hoje enfrenta, eu acho que eu não tenho medo nenhum de cravar aqui, a pior crise da sua história. Já caiu duas vezes, já caiu sim duas vezes, porém, como eu falei do Cruzeiro, né? A situação inclusive até dos outros times que caíram em épocas diferentes, o Botafogo nunca passou por uma situação financeira mas tão urgente quanto passa por hoje, né? Mesma coisa do Cruzeiro, quase chegando a 1 bilhão em dívida, se já não tiver chegado, eu não tenho esses números agora, mas é uma situação impressionante. A equipe do Botafogo vem sendo descomandada há anos, né, por um grupo político que acabou botando, por presidente, né, não só um grupo político, por presidente, que desde a época do Maurício Assunção, né, que fez aquela gestão tenebrosa que fez o Botafogo cair em 2014, até agora, né? Então teve ali o Carlos Eduardo Pereira, teve agora o Mufarrege, então são gestões e gestões de presidentes, gestões e gestões políticas que acabaram deixando o Botafogo nessa situação totalmente desesperadora para o seu torcedor e que eu acho que hoje não tem mais volta. O Botafogo ainda não é matematicamente, mas eu já cravo aqui, o Botafogo já está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não tem mais volta, não tem mais Fluminense de 2009, não tem mais, sei lá, Figueirense de 2015 também, que era usado aí como exemplo, não tem. O Botafogo já caiu, o Botafogo não tem mais nada o que fazer para conseguir permanecer nessa Série A. Não dá, porque não é só questão de elenco, é questão de jogo. Você vê jogo a jogo, a gente vê o Botafogo completamente morto, vê um Botafogo completamente, sabe, sem estrutura, sem algum tipo de vontade de querer ganhar. São vitórias e vitórias que o time entrega facilmente para os adversários. Então a equipe do Botafogo hoje é uma equipe morta, apesar de ter em seu elenco até nomes promissores, né? Nomes assim, por exemplo, tinha o Honda, o Calu e tal, mas eu acho que são... a gente vê em campo, né? A gente consegue ver em campo isso, que o Botafogo é um time entregue, é um time que já se entregou e que não vai voltar mais, principalmente pelo final de tabela que tem. Vai enfrentar time grande lá, que está lutando lá em cima, não vai ganhar esses jogos. Não conseguiu ganhar de Atlético Goianiense, não conseguiu ganhar de Goiás, não conseguiu ganhar de um monte de gente, não vai ganhar agora de time que está lá na frente da tabela, não vai conseguir arrancada, porque não tem de onde tirar essa arrancada. É exatamente aquilo que eu já falei, exercício de futurologia. Pode ser que aconteça exatamente o contrário, mas eu não acredito. Eu acho que o Botafogo já é o primeiro rebaixado da Série A do Campeonato Brasileiro e vai disputar a Série B aí nesse ano de 2021. E aí o que o Botafogo tem que fazer? Primeiro, remodelar seu elenco. A montagem do elenco do Botafogo foi algo que já dava para você perceber que ia dar errado, porque quando você faz 25 contratações no ano, você sabe que tem tudo para dar errado, porque ali não tem pensamento, não tem um planejamento. Quando você contrata 25 pessoas dentro de um ano, você não tem planejamento, porque vai chegando gente totalmente sem sentido, cara. Você começa a contratar Kelvin, você começa a contratar, sei lá, poxa, volta de Vitor Luiz, aí vai e contrata os estrangeiros lá, o Rondo e o Calu, apresentam como se fossem craques de outro nível, de um nível mundial, que fossem craques, como se fosse, por exemplo, na época do Seedorf. A gente até falou no último podcast, né, do Futebol Carioca, eu falei um pouquinho disso, de como acharam que Rondo e Calu seriam a solução para os problemas do Botafogo, mas nunca foram soluções para problemas de time nenhum, então não seria diferente agora nesse Botafogo. Então a montagem de elenco do Botafogo foi péssima. Até hoje a equipe do Botafogo não conseguiu arranjar um lateral direito decente, já passou ali Fernando, Barrandegui, Marcinho, Kevin, e nenhum deles conseguiu jogar minimamente de forma decente. Então a montagem do Botafogo foi horrível. Calhou com a crise financeira também, que é uma crise que está muito grande na equipe do Botafogo. O Botafogo é um time que não tem de onde tirar receita, é um time que hoje está sem torcida, né, porque está sem estádio e tal, mas mesmo quando a torcida vai,
é uma torcida que não é muito atuante, não tem tantos patrocínios grandes, as cotas de TVs, né, e até um assunto muito importante para a gente falar isso, a cota de TV, que é o que mais ou menos salva as grandes equipes. A cota de TV do Botafogo também não é gigante, assim, ano passado, em 2019, melhor dizendo, ganhou 51 milhões ali de cota fixa, mais o pay-per-view, né, que aí a gente não teve esse valor divulgado, mas a equipe do Botafogo, sabe, quando você tem uma crise financeira assim, você tem que acertar, e contratar 25 jogadores não é você acertar, mas a equipe do Botafogo já estava premeditada esse problema que ia acontecer, né? Porque a montagem de elenco foi muito falha, não houve planejamento. E um fato interessante, né, que eu até vi na internet esses dias, é que o Botafogo, no exato momento que a gente está falando aqui, no exato momento que esse podcast está indo ao ar, o Botafogo teve mais treinadores à beira do campo do que vitórias. O Botafogo tem 4 vitórias aí em 30, 31 rodadas do Campeonato Brasileiro e já teve 6 técnicos ali. Teve o Paulo Tuori, teve ali depois o Bruno Lazzaroni, o Flávio Tênis, que é auxiliar comandou, teve o Ramon Dias e seu filho lá, teve o Barroca. Então a equipe do Botafogo teve mais técnicos à beira do seu campo do que vitórias no campeonato. Então tem tudo para dar errado. E a equipe do Botafogo realmente eu acho que não tem volta no Campeonato Brasileiro e tem que abrir o olho, porque não tem de onde tirar receita. Vai perder as cotas de TV sim. Esse ano, por exemplo, o Cruzeiro ia ter uma cota de TV de 6 milhões de reais, que é o que é igualmente distribuído para as equipes da Série B. Então a equipe do Botafogo, que já vai perder suas cotas de TVs, não tem uma grande torcida, então o pay-per-view também não tem de onde tirar tanto assim, ainda mais a torcida bolada do jeito que tá, não vai querer assinar pay-per-view para ficar vendo um time em crise assim, né? Então a equipe do Botafogo, se não tiver um investimento externo, assim como eu falei do Cruzeiro, a equipe do Botafogo mais ou menos tinha um caminho para ter esse investimento externo, né? Com o Botafogo SA, os irmãos Moreira Salles lá, que são 2 milionários aqui do Rio de Janeiro que são botafoguenses, investiriam no Botafogo. Se esses caras não botar dinheiro, olha, a equipe do Botafogo vai ficar que nem o Cruzeiro, vai ficar na gangorra, ou então vai permanecer na Série B, porque esse elenco de hoje, pra mim, não é o suficiente, principalmente porque você vai ter uma saída em massa de jogadores. Eles não vão manter todo mundo, provavelmente não vão manter Calu, vão tentar vender Benevenuto, Canu, o Babi, Pedro Raul, né, que já a gente vai falar também um pouquinho de Pedro Raul, porque pelo amor de Deus, a notícia que saiu na imprensa essa semana, olha, já a gente vai comentar um pouquinho dele. Então esse elenco vai sair, você vai ter que montar um elenco do zero. E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai montar um elenco melhor que esse, que disputa uma Série A, mas disputa de forma péssima, para uma Série B? Então a equipe do Botafogo, para mim, tem tudo para continuar nessa Série A, nessa Série B, no ano de 2021 e caminhando para 2022, assim. Eu acho que são 2 times gigantes no futebol brasileiro, com suas histórias bonitas. O Cruzeiro com título de Libertadores, tetracampeão do Campeonato Brasileiro, maior vencedor da Copa do Brasil, o Botafogo aí bicampeão brasileiro. Mas hoje o Botafogo, que já está há 25 anos aí fora do cenário nacional de grandes títulos, para mim vai continuar e vai continuar sem conquistar grandes títulos. E o pior, vai ficar agora numa seca que eu duvido muito que o time não vire uma gangorra aí de Série B, Série A, Série B, Série A todo ano. Então é uma situação de muito alerta para a torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo tem que se preparar, porque nada vai ser fácil. Não vai ser só protestar na frente de General Severiano, não vai ser só colocar faixa, vai ter que realmente cobrar mudanças muito mais profundas. Não é simplesmente chegar e xingar um ou outro, é saber onde você tem que cobrar. Não dá para deixar mais presidentes do Botafogo, gestões do Botafogo, atuando de forma temerária com a equipe, com o clube, porque vai pôr o clube mais dívida financeira, vai pôr um clube mais crise assim desse tipo, e não vai conseguir recuperar dentro de campo. Então a torcida do Botafogo tem que ficar muito atenta e tem que saber onde cobrar, e tem que cobrar mudanças rápidas, tem que cobrar mudanças severas, porque senão a equipe do Botafogo tem tudo para se tornar um América e um Bangu. Eu não tô zoando aqui não, eu não tô querendo fazer piadinha com o tamanho de Botafogo, com o tamanho nada disso não. A gente tá aqui para debater coisa séria, e o Botafogo, para mim, tem tudo para cair no ostracismo se não conseguir mudar, se não conseguir fazer mudanças severas, se não conseguir realmente mudar toda essa mentalidade, começar a pagar suas dívidas, porque o Botafogo hoje é um clube com muitas dívidas e pouquíssimas receitas, né? Não há de onde tirar esse dinheiro. O Botafogo não vende jogador da base, é muito raro a gente ver um jogador da base saindo por um preço razoável. Não dá. A gente teve o Luiz Henrique aí no ano passado, mas o time do Botafogo é um time que não tem se notabilizado por lançar grandes nomes
no mercado nos últimos anos. É diferente, por exemplo, do próprio Vasco do Fluminense. O Vasco até menos, né, mas conseguiu vender, por exemplo, o Douglas, o Paulinho, né, e o Fluminense a gente viu, por exemplo, outros jogadores como Pedro, Richarlison, Ayrton Lucas. Esses dois times conseguem vender alguma coisa ainda para conseguir manter, né, durante um ano a sua folha financeira, mas o Botafogo não. O Botafogo está numa situação muito, mas muito urgente, porque não consegue tirar receita de lugar nenhum. Fora isso, esses contratos, olha, cara, que isso. É algo, eu não sou nem torcedor, mas é algo que realmente irrita demais, cara. É algo que irrita demais a notícia que a gente teve agora desse contrato do Pedro Raul, que se ele fizesse 60% dos jogos na temporada, o Botafogo ia ter que pagar 1,5 milhão de dólares para ele, ou euros, não sei o que notabiliza ali quase 10 milhões de reais. Quem faz um contrato desse, cara, tem que estar preso, é um cara que lesou o clube. Como é que você faz um contrato desse? De onde o Botafogo vai tirar 10 milhões de reais para pagar um cara que estava na Europa, ali em Portugal, sei lá, estava esquecido em Portugal? Como é que você faz um contrato desse para pagar 10 milhões, um dinheiro que você não tem? Olha, cara, é muito difícil a situação. Eu acho que a equipe do Botafogo, tanto a equipe do Botafogo quanto a equipe do Cruzeiro, tem tudo para ficar nesse marasmo durante anos, porque o trabalho que não é sério, né, o trabalho de diretorias vergonhosas, acabou levando esses dois gigantes do futebol brasileiro a essa situação. E que fica de alerta para esses outros grandes clubes do futebol brasileiro, que não interessa o quão grande você é, não interessa a pompa que você tenha, de você bata no peito para dizer que é campeão disso, campeão daquilo. Se você, torcida, não cobrar, não tiver em cima de diretoria, sem vergonha e incompetente, o seu clube pode terminar na situação, porque para você acumular dívida no futebol é muito rápido. Agora, para você conseguir receita depois é difícil pra caramba, porque o mercado não vai se abrir para você, você não vai conseguir montar timaço de uma hora para outra sem se endividar. Então é isso, o futebol hoje é movido a dinheiro, e quem não consegue gerir esse dinheiro vai acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Vasco, com o Botafogo e com o Cruzeiro. Então é aí um papo aí de amigo mesmo, um papo de dar um conselho aí para as torcidas, né, que estão aí Brasil afora, vendo às vezes até fazer trabalhos ruins. Então cobrem mesmo. Não estou falando de violência, não estou falando de quebrar estádio, mas cobrar mesmo, de estar sendo atuante. Se você é sócio torcedor, se o seu clube tem como sócio torcedor votar para presidente, participe da vida política aí do clube, se você ama mesmo, se você gosta mesmo. E é isso, galera. Eu acho que esse é o papo que eu queria ter com vocês hoje, falar um pouquinho da situação caótica desses dois grandes clubes e tentar dar um pouquinho da minha opinião do que eu acho que vai acontecer com esses dois clubes, que eu acho que vão se tornar, não pela história, mas em questão de momento, eu acho que vão se tornar dois clubes medianos do futebol brasileiro. Eu acho que vai demorar muito tempo para a gente ver Botafogo e Cruzeiro lutando por grandes títulos, estando na primeira prateleira do futebol brasileiro novamente. Eu acho que isso é uma parte muito triste, principalmente pelo Cruzeiro, que, né, na última década ganhou 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, e hoje está nesse marasmo. Acho que hoje está aí quase brigando para não cair para a Série C, como foi nessa Série B. Em momento nenhum a gente achou que o Cruzeiro ia poder ter capacidade de subir para a Série A. Eu acho que tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo estão vindo nessa pegada. Mas então foi isso, galera. Esse foi o podcast de hoje. Siga a gente nas nossas redes sociais. Já tá aí na descrição o link. É só você acessar o link. Tá lá no nosso Instagram, nosso Twitter, no nosso Facebook. Podcast toda quinta-feira para você, amante de futebol. Na próxima semana aí estamos voltando com o Marcelo pra gente fazer aquela tabelinha que o Brasil aprendeu a amar. E por hoje é só, galera. Até a próxima. Valeu!